Olá! Agora eu vou te ensinar a construir a trissecção de um ângulo de uma maneira não exata, de uma maneira aproximada. Aqui você vai primeiro criar um ponto, né, na origem e também vai criar um outro ponto. Eu vou colocar na distância 8 do eixo X, ok? Feito isso, você vai criar um controle deslizante. Apenas clique na tela e ele vai aparecer. Você seleciona a opção ângulo e dá OK. Agora, veja que eu posso mover esse controle deslizante, mas ele ainda não tem significado. E isso é normal, porque eu vou criar esse significado agora. Eu venho na opção ângulo com amplitude fixa, clico primeiro no ponto B, depois no ponto A e renomeio, né? O ângulo ele vai respeitar ao alfa, que é o meu controle deslizante. Dou OK. Né? Eu vou só diminuir o ângulo para poder visualizar o novo ponto que foi criado, que é o ponto B'. Eu, por preferência, vou renomeá-lo. Né? Clico aqui onde está escrito B' e escrevo C. Eu vou renomeá-lo como ponto C. Agora eu venho aqui na opção reta, crio duas retas, uma que passa pelos pontos A e B e a outra que passa pelos pontos A e C. Ok? Feito isso, eu vou criar um círculo, dado centro e raio. Eu clico no ponto A, que vai ser o centro, e vou selecionar o raio, sendo 6. Ok, círculo e retas criados, agora eu vou criar os pontos de interseção. Eu venho primeiramente aqui na ferramenta que mostra os pontos, né? E seleciono a interseção de dois objetos. Ok, eu vou selecionar o círculo C e a reta F, recém-criada. Ela não foi reconhecida aqui. Foi como se eu tivesse clicado no eixo Y e ele ficou confuso. No eixo X, perdão. E aí eu apago onde está escrito eixo X e coloco C. Né? Agora ele criou a interseção entre F e C. Tá bom? Que no caso são dois pontos, né? Tem dois pontos de interseção, o D e o D2. Eu venho em mover, seleciono o D2 e deixo ele oculto. Agora volto novamente para a interseção. Clico na reta G, recém-criada, e no círculo C. Agora ele foi de primeira, tudo bem? Eu venho aqui em mover e apago este ponto, ponto F, tá? Eu não vou precisar dele, é oculto, né? Não apago. Perfeito. O que eu vou precisar agora, né, é de criar a bissetriz deste ângulo. Eu vou então traçar a bissetriz. Eu venho aqui na ferramenta bissetriz, que aqui, bissetriz, no caso é aqui, né? Clico na reta do eixo X, né, na reta F, que foi criada, e na reta G. Assim ele vai traçar aqui a bissetriz do ângulo. Né? Eu vou lá em mover, clico neste outro aqui que foi criado e apago ele. Né? Essa reta I não vai ser útil para mim. Agora eu tenho aqui a bissetriz desse ângulo de dentro, né? Ok. Agora, deixe-me ver. Só para relembrar, né? Você pode mover o ângulo alfa aqui. Você não vai ficar preso em um ângulo qualquer, tá bom? Então, se você tiver fazendo na folha, você usa uma régua para medir. Mas como eu não tenho régua no GeoGebra, pelo menos eu não conheço, né, essa ferramenta, eu vou vir aqui na opção de círculo. Círculo, dado centro e raio. Eu vou clicar aqui na interseção, né, entre a bissetriz e o meu círculo. Na verdade, para ficar mais preciso e não haver erro, eu vou aqui em interseção de dois objetos, clico na minha bissetriz e também no círculo. Pronto, agora ele criou um ponto que realmente vai me ser útil. Né? Eu não vou errar esse centro do círculo. Agora sim, eu venho aqui em círculo dado centro e raio. Eu clico no ponto H e coloco o mesmo raio do círculo anterior. No meu caso, 6. Por que isso? Porque assim eu vou duplicar essa medida. Perceba que entre H e o ponto A é a mesma distância, perdão, deixa eu só apagar aqui, é a mesma distância entre H e o outro ponto aqui, né, que continua o diâmetro desse raio. Eu venho novamente em interseção de dois objetos,
clico na bissetriz e clico nesse novo círculo D criado. Agora eu vou em mover, eu apago o círculo D, que foi apenas uma ferramenta que eu utilizei, né, para conseguir duplicar este segmento. Ok, ou seja, entre A e H há a mesma distância que entre H e J. Eles são equivalentes aqui, né? Agora são os passos finais, né? Eu venho aqui em segmento, seleciono o ponto de interseção D e vou lá no ponto J, que foi criado agora. E o próximo vai ser selecionar o ponto E e ir lá no ponto J também, né? Basicamente, está pronto, né, o nosso sistema de trissecção de ângulo aproximado. Tá? O que vai acontecer? Né? Vão haver mais dois pontos de interseção aqui. Eu vou criá-los. Né? Então, a interseção entre o J e o círculo C, a interseção entre o K e o círculo C, tá bom? Foram criados aqui os pontos L e N. Né? E eu faço a mesma coisa, eu vou apagar os dois outros pontos que foram criados. Né? São os pontos. Deixa eu ver se eu consigo achá-los aqui. N não é M, né? Seria M. Apagou, pronto. E o outro aqui é o ponto K, né? Aí, apagou. Pronto. Agora, o que acontece? Aqui está feita a trissecção de um ângulo. E à medida que você move aqui, controle deslizante, ele vai automaticamente recalculando, né, essa divisão por 3 aí do ângulo. Ok? Então, por exemplo, aqui é o ângulo de 90 graus. E estes dois pontos, né, o L e o N, dividem o nosso ângulo em 3 partes iguais. Então, deixe-me só criar aqui um segmento mais detalhado, né, entre a origem e o L e entre a origem e o N. Eu vou mudá-los para azul, né, este daqui também para azul, e assim eu consigo ver que meu ângulo foi dividido em 3, tá bom? Para melhor visualizar, você pode ocultar, né, essas outras linhas, mas o que realmente vai estar acontecendo é o que está saindo aqui, né? Entre o eixo X e essa reta azul, né, o segmento M, entre o segmento M e o segmento L, e entre o segmento L e, no caso, a nossa outra reta, que está coincidindo aqui com o eixo das ordenadas, perdão, né? Mas poderia ser menor. E aí estes seriam os 3 novos ângulos criados, tá? Eu vou também colocar segmentos aqui de reta entre a origem e uma intersecção aqui, né? Só que eu preciso criá-las. Acabei de ter essa ideia para deixar melhor para visualizar, né? Então eu venho aqui em intersecção, clico na reta G e no círculo. Eu já tenho essa intersecção. Eu volto, né? Agora eu preciso encontrar na onde que é essa intersecção entre G e C. Só um minutinho entre G e C. Um está apagado, né, que é o F. Perfeito. Então, o que eu ia fazer é pintar, né, este segmento que eu criei de azul. Perfeito. O outro ponto... não. Agora já está, né? Agora só seria entre a intersecção D2 aqui. Peraí, que eu tinha apagado ela também. Então, eu ativo ela novamente e crio aqui, né? Agora sim, a divisão em 3 está sendo feita pelo que está em azul, tá? À medida que eu movo, você pode ver, né, que se eu colocar, por exemplo, 180 graus, ele vai dividir em 3 triângulos aqui, né? Que esses daqui vão formar 3 triângulos. E é basicamente isso, né? Espero que tenha gostado.